Muita gente acredita que não consegue recomeçar pós uma separação, pós um término, pós um divórcio, porque ainda ama. Mas, na maioria das vezes, não é só sentimento. Existem amarras invisíveis prendendo essa pessoa, mesmo quando o relacionamento já acabou. Você prossegue naquele lugar. Às vezes a pessoa se foi, a pessoa está caminhando, passou meses, passou ano. Às vezes, e você olha, você está ligado àquela pessoa como se o relacionamento existisse. Quase como se não tivesse existido uma separação. Você prossegue ligada àquele passado, ligada àquela pessoa de alguma forma, ainda que sejam amarras invisíveis. E enquanto essas amarras não são percebidas, a sua vida não anda, mesmo depois de anos. A primeira amarra, a pessoa vive como se ainda estivesse no relacionamento. Por mais que houve a separação, a pessoa está caminhando, todos já sabem que existiu a separação, vocês já resolveram, você já divorciou, às vezes a pessoa já até casou, mas você está naquele estado, você continua como se você estivesse com aquela pessoa. A sua vida é como se fosse a vida de uma pessoa que tem um compromisso com alguém, ou compromisso com aquela pessoa. Como se aquele passado não tivesse ficado lá atrás. É como se você estivesse existindo, como se não tivesse acontecido realmente uma separação. Você não conseguiu avançar emocionalmente. E aí, então, esse vínculo emocional, ele vai deixando você preso a esse passado. E como que isso pode prejudicar a sua vida? Como que isso pode refletir na sua vida? Você não se permite conhecer alguém, você sente culpa por seguir em frente. Às vezes você sente culpa quando você vai fazer algo que aquilo você não tinha costume de fazer na época, quando você tinha esse relacionamento. Às vezes existia coisas que você não fazia e que às vezes não combinava porque você tinha um relacionamento, às vezes você não fazia uma viagem sozinha, às vezes era um acordo que você tinha com seu parceiro, com sua parceira, ter amigos fora do ciclo do relacionamento. Então vocês tinham um acordo. E quando esse relacionamento terminou, tudo bem, que no início tudo bem, você está vivendo luto, você está vivendo aquele período de reconstrução, não é fácil mesmo começar a viver algo novo, tomar passos que você não tomava antes, tudo bem, tudo tem o tempo. Só que já passou um tempo, já passou 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, 3, 5, e você continua como se você estivesse obedecendo as regras daquele relacionamento. Você continua daquele jeito. Você não consegue, às vezes, fazer uma viagem sozinha, porque no relacionamento vocês não tinham o hábito de viajar sozinho ou sozinha. E você não consegue fazer uma amizade, porque vocês também não tinham esse hábito de ter amizades fora do relacionamento. E você continua vivendo como se você estivesse com aquela pessoa. Às vezes, isso vem invisivelmente na sua vida. Às vezes você pensa que já superou, que tá bem, que acostumou, tá acostumando sem aquela pessoa, acostumou, tudo bem. Você já conformou com o divórcio, às vezes com a separação, às vezes com o término. Mas a sua vida está exatamente igual quando você vivia com aquela pessoa. Esse vínculo emocional, ele tem te impedido de viver, às vezes, a sua melhor versão, de viver o novo na sua vida nesse período. Porque muitas vezes você sente, às vezes até culpa, quando você faz algo. Às vezes essa culpa, ela vem até mesmo que inconscientemente, mas você sente um desconforto, que muitas vezes você não percebe, que pode ser uma amarra invisível, que está te impedindo de viver melhor e de avançar nessa nova fase. Porque na nossa vida, tudo é fase, não é mesmo? Tudo é tempo. Tudo tem um tempo na nossa vida. Você teve o tempo de relacionar com aquela pessoa, teve o tempo que existia acordo entre vocês, existia ali uma amizade entre vocês, apesar de todos os desafios, às vezes, que teve nessa relação, né? Porque essa relação teve problemas, por isso que ela terminou. Não foi só bom, mas de repente você se vê naquele lugar daquele relacionamento, só porque já passou um tempo. Aquela pessoa já seguiu o caminho dela. E muitas vezes, mesmo que não doa como doía no início, às vezes mesmo que você não sofre, mas às vezes você continua naquele vazio. Você ficou com essa amarra invisível apegada a uma vida que muitas vezes terminou ao lado daquela pessoa. A sua vida não terminou,
A vida ao lado daquela pessoa terminou. Aquela relação terminou. E você continua viva, vivo e precisa viver o novo. Porque os anos passam rápido, né? Rapidinho passa uma semana, um mês, um ano, dois. E quando você vê, aquela pessoa seguiu. E houve um distanciamento muito grande entre vocês, muito maior do que no início da separação, do término. E você olha para a sua vida, existe amarras te impedindo de avançar. De avançar. É como se você estivesse vivendo, como se você estivesse ainda com aquela pessoa. Essas amarras invisíveis muitas vezes te colocam na situação de permanecer fiel a alguém que já se foi. Essa amarra te coloca numa situação de esperar inconscientemente um certo retorno, como se aquela pessoa estivesse do seu lado. Mesmo que inconscientemente você age dessa forma esperando um certo retorno. Um retorno que infelizmente não vem, porque aquela pessoa já se foi, aquela pessoa já está seguindo a vida dela. E muitas vezes as pessoas olham para você, você olha, você mesmo olha para você e você pode até pensar que existe amor da sua parte por essa pessoa. Às vezes você olha para determinada situação da sua vida, faz desejar não conhecer ninguém, você não criar vínculo com outra pessoa, você não fazer as coisas que você poderia fazer agora. Às vezes isso pode te levar a pensar até que é o amor. Mas isso não é amor necessariamente. É vínculo emocional não encerrado. A sua mente mantém a posição. Eu ainda pertenço àquela história. É como se aquela história ainda fizesse parte de você, da sua vida, do seu dia. Você não consegue ver aquela história como algo que passou. Você não consegue ver como uma página virada. Você se vê como pertencente àquela história. Aquela história que está presente na sua vida e não no passado. E isso te impede de viver o novo. Isso impede o novo de chegar na sua vida. Agora eu quero falar da segunda amarra. Então a primeira amarra é essa amarra invisível, que vai te mantendo nesse ciclo, ligado a essa pessoa, mesmo que inconscientemente. A segunda amarra é a financeira. Se você separou, ou divorciou, ou passou por uma ruptura, um término de relacionamento, e você depende daquela pessoa financeiramente, isso também vai criar uma amarra na sua vida. Uma amarra que vai te impedir de prosseguir livremente. Quando existe dependência financeira, a pessoa não fica presa só pela emoção. Ela fica presa pela segurança. Você que depende financeiramente, pensa, se eu mudar a minha vida, eu posso perder a minha segurança. E ela pensa, não posso criar outra história. Não, ela não recomeça outra história. Não porque ela quer voltar, mas porque ela tem medo. Ela teme não se sustentar financeiramente. Então, o problema financeiro impede essa pessoa de viver a vida dela, porque ela está ligada a outra pessoa financeiramente. E isso acaba gerando medo, um temor. Isso é uma amarra que impede você de começar uma nova história. E a terceira amarra é a amarra psicológica interna. A pessoa se vê ainda como esposa ou como esposo, se vê como companheira ou como companheiro. Ela se vê como parte de uma família, daquela família que existia com a pessoa. Ela possui um papel e ela não sabe quem é sem aquele papel. E isso cria paralisia. A pessoa fica paralisada, como se ela estivesse vivendo, cumprindo aquele papel que ela tinha naquele relacionamento. Superar não é esquecer alguém, é reorganizar a vida prática, a vida emocional. Enquanto as amarras não são vistas, a pessoa tenta se mover, mas continua parada. Talvez você não esteja parado ou parado porque não consegue. Talvez você esteja ligado ou ligada a algo que você nunca percebeu. E recomeçar nem sempre começa com coragem. O recomeço começa quando você percebe o que realmente está te prendendo.